Então, só coloca um pouco para a nossa audiência. As equipes de imprensa estão posicionadas porque dentro de instantes sairá o carro que levará o ex-presidente Jair Bolsonaro para a Superintendência da Polícia Federal após a alta. Hospital DF Star em Brasília, alguma movimentação e provavelmente dentro de instantes o carro que levará Jair Bolsonaro à cela sairá. A gente está observando agora imagens ao vivo. Sai um primeiro carro, carro da Polícia Federal, Polícia Penal Federal, primeiro um furgão, agora uma picape preta. Os jornalistas fazem as gravações. Não há confirmação se no primeiro carro estava Jair Bolsonaro. A nossa equipe, inclusive, monitorando essas informações. A gente acompanha, inclusive, todas as informações. Os batedores, inclusive, têm a informação que os batedores chegaram há pouco. Eles fazem, inclusive, o percurso para bloquear o trânsito, para que os carros da Polícia Federal, a Polícia Penal, possa transcorrer sem parar, por exemplo, no trânsito, nos semáforos, enfim. Uma grande movimentação da imprensa, repórteres, jornalistas, produtores, cinegrafistas, todos em frente ao Hospital DF Star, aguardando a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como vocês sabem, acompanharam aqui na programação da Jovem Pan, houve um pedido feito pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, solicitando a possibilidade de ele cumprir em prisão domiciliar, e aí o ministro do Supremo negou esse novo pedido da defesa para substituir o regime fechado pela prisão domiciliar de natureza humanitária. E aí, nesse despacho do ministro do Supremo, a decisão determinou que, após a alta hospitalar, ele retornasse diretamente para a Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal, na Sala de Estado-Maior. Enfim, esse requerimento da defesa, dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi apresentado no dia de ontem e pedia também a implementação da prisão domiciliar após a liberação médica, justamente falando que o retorno à custódia poderia representar um grave risco ao agravamento da saúde. E aí o ministro disse que a defesa não trouxe fatos importantes, supervenientes, capazes de afastar os fundamentos que levaram ao indeferimento do pedido semelhante que tinha sido feito no dia 19 de dezembro. Deixa eu receber a rede Jovem Pan, todos conectados aqui no programa Os Pingos nos Is. Nós estamos com imagens ao vivo de Brasília, a câmera da Jovem Pan posicionada, mostrando a saída do Hospital DF Star, a saída da garagem. Há pouco, 2 carros da Polícia Penal Federal saíram, um furgão preto e também uma picape. Os 2 veículos saíram. Há uma expectativa para o carro que conduzirá o ex-presidente Jair Bolsonaro para a Superintendência da Polícia Federal após a alta médica. Vocês acompanharam aqui nos últimos dias, na programação da Jovem Pan, toda a nossa equipe de reportagem de Brasília, trazendo as atualizações do estado de saúde do ex-presidente. Passou por 4 procedimentos, Ele, que de tempos em tempos acaba apresentando uma instabilidade na sua condição de saúde, precisou de 4 intervenções, principalmente por conta das crises de soluço, Esse é um problema que ele carrega desde o episódio da facada na época da campanha eleitoral de 2018. Enfim, estamos aqui apostos, aguardando a saída dos carros que irão levar o ex-presidente Jair Bolsonaro para a Superintendência da Polícia Federal. E aí, me parece, pelas informações, o carro com o ex-presidente Jair Bolsonaro, uma grande movimentação, inclusive a nossa repórter Rani Veloso chega ao lado, todos fazendo a gravação, todos os jornalistas e cinegrafistas tentando fazer um registro desse carro, um furgão de uma marca japonesa, um carro preto, conduzindo o ex-presidente Jair Bolsonaro para a Superintendência da Polícia Federal, onde ele cumpre a pena. E aí sim, o nosso cinegrafista consegue
registrar a saída do carro. Enfim, os jornalistas ainda ficam por lá para colher as últimas imagens. Tá, então temos a confirmação, a nossa equipe de produção em loco acaba de confirmar que neste carro estava a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, continuamos aguardando a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro. Deve deixar as dependências do Hospital DF Star dentro de instantes, porque é preciso cumprir a determinação da Justiça do Supremo Tribunal Federal, que não concedeu a ele a prisão domiciliar, apesar da solicitação, né, do pedido que foi feito pelos seus advogados. E aí, uma grande expectativa para a saída do ex-presidente. E nós podemos, inclusive, constatar, além dos jornalistas, os repórteres, os cinegrafistas, os operadores de microfone, temos também apoiadores, né? Duas pessoas em especial, uma enrolada com a bandeira do Brasil e uma outra na parte esquerda do vídeo, enrolada com uma bandeira de Israel. Na verdade, são duas pessoas com a bandeira do Brasil e uma com a bandeira de Israel, mas uma grande movimentação, apreensão dos jornalistas que querem fazer o registro da saída do ex-presidente Jair Bolsonaro. Enfim, segundo as informações da nossa produção, isso deve acontecer daqui a pouco. Enquanto isso, a gente fica aqui no aguardo. Qualquer tipo de informação, novidade, a gente vai trazer ao vivo para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan News. Enquanto isso, a produção só confirma para mim, se a gente continua aqui, porque a expectativa é que o ex-presidente saia nos próximos minutos. A gente continua aqui ao vivo, trazendo as informações para a nossa audiência? Tá certo. Então, deixa eu só destacar também, enquanto isso, eu vou até pedir para o delegado Palumbo, que tem acompanhado toda essa movimentação. Delegado, houve a solicitação da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que a Justiça permitisse ao ex-presidente o cumprimento da pena em prisão domiciliar em razão do seu estado de saúde. Só que a solicitação não foi atendida. E aí, muitas pessoas, inclusive que nos acompanham, por vezes, acabam enviando exemplos. Por que no caso do ex-presidente Fernando Collor foi concedida a prisão domiciliar e no caso de Jair Bolsonaro não? Causa um certo estranhamento as decisões que acabam não caminhando na mesma direção, delegado Palumbo. Claro, né? Parece que tem dois pesos e duas medidas. Agora, me causa também estranheza o fato do Poder Judiciário falar que a defesa não trouxe elementos. Os elementos estão aí. Está toda hora retornando ao hospital. E isso não é fake news, isso é uma realidade. Está aí para quem quiser comprovar. Basta perguntar para algum médico que esteja lá atendendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não é difícil de colher esse tipo de prova. Porque provavelmente não vai demorar muito para ele retornar ao hospital. E aí está bem claro, tão claro quanto a luz solar, que ele precisa de cuidados especiais. Mas eu também não consigo entender como que o Poder Judiciário fala que não tem elementos suficientes. Está aí, muito claro que os elementos estão aí para quem quiser ver. Só não enxerga quem não quer, Caniato. Pois é, seguimos atentos ao vivo. Jair Bolsonaro deve sair do Hospital DF Star após ter alta médica e ele retornará a Superintendência da Polícia Federal. Passar para o Roberto Mota para trazer também as impressões dele a respeito de mais um pedido que foi feito pela defesa, né, para que a Justiça atendesse ao pedido de mudança de regime de fechado para domiciliar, mas houve um entendimento da Corte de que esse pedido não poderá ser atendido enquanto a gente observa a saída de um carro, mas pela movimentação não é o carro que irá levar Jair Bolsonaro para a Superintendência da Polícia Federal. Você, Mota? O Estado brasileiro, evidentemente, não está preocupado com a saúde de Jair Bolsonaro. É o mesmo Estado que concedeu asilo e mandou um jatinho da FAB buscar a ex-primeira-dama do Peru. A ex-primeira-dama que havia sido condenada por corrupção. E por que o Estado brasileiro, o governo brasileiro, resolveu dar asilo à ex-primeira-dama? Porque, segundo a afirmação de um ministro do atual governo, o estado de saúde dela era delicado
ela tinha recentemente passado por uma operação na coluna. Mas não há quantidade de cirurgias ou gravidade de sintomas que convençam o Estado brasileiro de que Jair Bolsonaro merece a mesma consideração dada à ex-primeira-dama do Peru. Pois é. Deixa eu passar também para o Alan Gani, enquanto a gente aguarda a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro, fim da internação, alta médica, havia expectativa para que a justiça pudesse transformar o regime fechado em domiciliar em função, né, da situação de saúde, mas o pedido não foi atendido. Você, Gani, como observa uma certa apreensão dos apoiadores, familiares, até dos advogados, entendendo que a condição de saúde justificaria a concessão de uma domiciliar. E até se utilizam, né, do exemplo do ex-presidente Fernando Collor de Mello. O que é preciso considerar a partir dessa situação delicada de saúde do ex-presidente, que de tempos em tempos acaba sendo internado, passa por exames e até procedimentos? Olha, Caniato, eu não tenho a menor dúvida de que ele precisa de uma prisão domiciliar. Quantas cirurgias ele já fez após a facada? Isso é um fato notório, né? Se eu não me engano, ali próximo de 10 cirurgias, né? Idas e vindas, né? Sai e volta para o hospital constantemente. É claro que os advogados não fazem esse tipo de pedido sem um embasamento médico. Seria muita ingenuidade. Inclusive, o último pedido, que foi para fazer uma cirurgia e que houve a necessidade de uma perícia, é claro que eles também fizeram este pedido com embasamento médico, porque ele saberia que, se não fosse verdade, se ocorresse uma perícia, iriam negar. E, de fato, não negaram. Por quê? Porque o pedido era verdadeiro, com embasamento médico. Então, eu vejo que quem deve decidir essa questão é uma questão médica, são os próprios médicos, né? E o médico não vai colocar a sua reputação em risco, a sua preferência política em risco ali por conta... Aliás, desculpa, não vai colocar a sua carreira em risco por conta de preferências políticas. Ele não vai correr este risco. E aí eu vejo que o mais adequado seria o tal do home care, né? Então, ele vai para uma prisão domiciliar, mas não por uma justificativa de conforto, nada disso, mas por uma questão de saúde. Gani, nós observamos a saída dos batedores, né? Os motociclistas, aqueles que fazem a precursora, que vão parando o trânsito, os carros saindo, provavelmente, nesse comboio, o carro com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí os cinegrafistas acabam se aproximando, ao que tudo indica, nesse comboio, com vários carros, o ex-presidente Jair Bolsonaro sendo conduzido para a Superintendência da Polícia Federal. Em destaque a nossa repórter, inclusive um cinegrafista quase escorrega e toma pista molhada ali, né? Acabou de chover em Brasília, e aí os jornalistas acabam saindo, vão pro passeio ali para fazer a gravação da saída dos batedores e também do comboio que leva Jair Bolsonaro para a Superintendência da Polícia Federal. Ele que retorna agora para continuar no cumprimento da pena. Enfim, vários carros saíram, não sabemos exatamente em qual daqueles veículos, todos furgões pretos, né? Mas acho que eram da mesma marca, um station wagon de uma marca americana, e aí levaram o ex-presidente Jair Bolsonaro, que retomará o seu dia a dia na Superintendência da Polícia Federal. Apesar do pedido, a solicitação feita pelos advogados de Jair Bolsonaro, o ministro da Suprema Corte negou essa solicitação da defesa para prisão domiciliar. E agora, naturalmente, a defesa tentará se utilizar de outros dispositivos, novos pedidos, tentará se embasar na situação de Jair Bolsonaro, novos exames, talvez até pedido de um reforço nos equipamentos que poderão monitorar o ex-presidente Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal, enquanto não conseguem a liberação para que ele cumpra em sua residência a transferência, né, a mudança de regime fechado para prisão domiciliar. É isso, registro feito aqui na programação da Jovem Pan, a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro
do Hospital DF Star, em Brasília, ele retornando à Superintendência da Polícia Federal. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Eu quero só passar mais uma vez para o delegado Palumbo, porque, delegado, eu tenho acompanhado muitos parlamentares que falam: mas isso é uma injustiça, há uma perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí tem essa história do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que também foi condenado, tem problemas de saúde, e da mesma forma, a defesa do ex-presidente Fernando Collor fez uma solicitação para a Justiça para que concedesse a prisão domiciliar, né? Autorizasse a mudança de regime, de fechado para prisão domiciliar. Além de comentarista e deputado, o delegado Palumbo também é advogado. Por que avaliações tão distintas para casos que são relativamente parecidos? Interpretação do Poder Judiciário do magistrado. Ele interpreta de acordo com o seu convencimento com que ele é apresentado. Por isso que eu falo que essa justificativa de que a defesa não trouxe elementos não se sustenta. Está bem claro aí. Né? O presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, não está inventando absolutamente nada. E se duvida, é só colher o depoimento de um médico, pedir a oitiva de um médico, chamar o diretor do hospital, o que realmente está acontecendo. Tem algum risco? Não tem algum risco? Ele corre risco de falecer? Agora, infelizmente, é 2 pesos e 2 medidas. Né? A gente vê um judiciário extremamente complacente, né? Inclusive com chefe de facções soltando, por exemplo, André do Rep, se vangloriando de que quase 50% sai na audiência de custódia dos detentos brasileiros, né? E agora um presidente, ex-presidente, que ocupou o maior cargo da República, que por si só deveria ter um respeito adicional, né? Tratado como se fosse um criminoso ali que não tivesse nenhuma relevância nacional, né? Enfim, né? Eu acho que, e repito isso para quem quiser ouvir, eu acho que é muito injusto isso que estão fazendo com ele, isso é a minha opinião pessoal, mas eu falo isso para quem quiser ouvir, não é justo o que estão fazendo com ele vai, se continuar desse jeito, ele vai acabar morrendo na cadeia, e aí alguém vai ser responsabilizado? Acho que não, né? Acho que vai ficar por si só, vai ficar do jeito que está, e aí a gente vai ver o judiciário falando, não me apresentaram elementos suficientes que justificasse a prisão domiciliar. Não vai demorar muito, e posso afirmar isso, para ele retornar ao hospital, porque ele precisa de tratamento o tempo todo, periódico, o tempo todo, diário. Infelizmente, não está tendo, né? Enquanto isso, a gente vê André do Rep, que deve estar comandando o PCC bem longe, né, do país ou dentro do país, né, deve estar numa praia agora, solto por causa de uma decisão monocrática de um juiz, um chefe de facção da maior facção do Brasil, né, já é considerado como máfia por Lincoln Gaquia, solto. Enquanto isso, a gente vê o ex-presidente Jair Bolsonaro aí nessa situação. É isso, imagens recuperadas, momento da saída do comboio que conduz Jair Bolsonaro para a Superintendência da Polícia Federal. 3 furgões pretos de uma marca japonesa, sempre acompanhados pelos motoqueiros da Polícia Penal Federal, os batedores, né, que vão abrindo o caminho, parando o trânsito para que os carros não fiquem parados, e aí, naturalmente, esse comboio vai direto para a Superintendência da Polícia Federal. Que ele não vai conseguir resolver esse problema. É isso, eu quero acionar mais uma vez a reportagem da Jovem Pan. Vamos imediatamente a Brasília. Rani Veloso, a nossa repórter, está por lá, vai trazer os detalhes da saída do ex-presidente Jair Bolsonaro do Hospital DF Star. Naturalmente, aquele comboio que nós, inclusive, mostramos ao vivo aqui, levou o ex-presidente para a Superintendência da Polícia Federal. Rani, seja bem-vinda. Ótima noite a você. Suas informações, por favor. Muito obrigada, Caniato. Boa noite a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Feliz 2026, e a gente já começou o ano dessa forma aqui, esperando a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro após a alta hospitalar e mais de 7 dias internado para a realização de cirurgias. O ex-presidente deixou aqui o hospital particular por volta das 18h40.
mais de 1h30 depois que policiais federais chegaram em 4 viaturas descaracterizadas. Logo em seguida, batedores da Polícia Militar e também viaturas da Polícia Militar chegaram aqui ao hospital para fazer o policiamento ostensivo do local. Os batedores foram o tempo todo acompanhando as viaturas da Polícia Federal e Jair Bolsonaro saiu logo no primeiro carro. Foi possível ver o ex-presidente da República. Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama que acompanhou Bolsonaro todo esse tempo aqui no hospital, foi a primeira a sair. Ela saiu por volta das 18h33, acompanhada ali do motorista e muitos apoiadores esperando a saída do ex-presidente. Ela não falou com ninguém, o carro parou um pouco, os apoiadores foram mais próximos, mas ela não falou, não deu nenhuma declaração, como já era também de se esperar. Então agora Bolsonaro, já na sede, na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, volta àquela sala de Estado-Maior de 12 metros quadrados para cumprir a pena inicial em regime fechado por tentativa de golpe. O ex-presidente foi internado aqui no dia 24 de dezembro de 2025, na véspera de Natal. No dia 25 fez uma cirurgia para correção de hérnia inguinal bilateral na região da virilha e logo no sábado ele já fez aquele primeiro procedimento para bloqueio do nervo frênico, que é o nervo responsável por controlar o diafragma. Na segunda-feira, ele fez outro procedimento parecido de bloqueio anestésico do nervo frênico do lado esquerdo, mas as crises de soluços persistiram e os médicos logo no dia seguinte fizeram um outro procedimento, dessa vez dos dois lados. Foi quando ontem aqui em entrevista coletiva no hospital, e a gente mostrou isso aqui ao vivo, os médicos atualizaram o estado de saúde de Bolsonaro e disseram que ele apresentou uma melhora no quadro de soluços e que o ex-presidente havia solicitado a prescrição de antidepressivos. Além disso, o boletim médico de ontem, porque hoje o hospital disse que não ia mais liberar nenhum boletim médico, disse que o quadro de Jair Bolsonaro apresentou ali persistência na esofagite e também na gastrite, que pode ser também causadores das crises de soluço, além de realizar tratamento para refluxo gastroesofágico e também para a apneia do sono severa, que é o uso daquele aparelho facial, o CPAP, para ajudar na respiração. E também há medidas preventivas contra a trombose. Bom, só uma última informação, Caniato, é que Jair Bolsonaro deixa o hospital exatamente no dia em que o ministro Alexandre de Moraes negou o terceiro pedido de prisão domiciliar para o ex-presidente. A defesa protocolou esse pedido ainda ontem, a gente mostrou aqui na programação da TV Jovem Pan, alegando que o quadro de saúde de Bolsonaro é complexo, progressivo e também instável. E por causa disso, pediu que a decisão fosse para essa prisão domiciliar humanitária, citando inclusive outros casos como o do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que foi concedida a prisão domiciliar a ele no ano passado. Mas hoje o ministro Alexandre de Moraes, logo no início da manhã, negou esse pedido, alegando que não há requisitos legais pelo risco de fuga, né? Ele quis dizer isso uma vez que ele citou os descumprimentos reiterados das medidas cautelares, como a tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica, que foi o que levou Bolsonaro à sala, na verdade, na Superintendência da Polícia Federal, né? A prisão preventiva inicialmente foi decretada por esse motivo. Alexandre de Moraes ainda citou que toda a prescrição médica pode sim ser seguida na sala da Polícia Federal, com acompanhamento integral dos médicos que têm acesso sem autorização prévia. Não é necessário acionar o STF antes da ida dos médicos, além de um plantão médico de 24 horas que o ministro Alexandre de Moraes citou. Então, de acordo com o ministro, que rebateu os argumentos dados pela defesa, não houve um agravamento no estado de saúde de Jair Bolsonaro e sim uma melhora após a realização das cirurgias. Volto com vocês. Tá certo. O resumo das informações com a Rani Veloso, que segue em Brasília monitorando todas essas movimentações. Qualquer novidade, ela volta aqui na programação da Jovem Pan.